Eu trabalho na cidade há 36 anos. Nós temos uma cidade que tem, sim, suas dificuldades, tem algumas mazelas, né? É uma cidade diferenciada em relação de infraestrutura, de esgoto, né? Lixo, mas eu participo da cidade, fui presidente da associação comercial, interagindo em todos os setores. Eliseu, eu sou apaixonado pela cidade. O apaixonado pela cidade significa entender a cidade não de forma elitizada. Nós temos, inclusive, e algo que eu defendo dentro do urbanismo, que existiam algumas metodologias de segregação. Então, as pessoas iam morar lá, as pessoas iam trabalhar lá, as pessoas iam fazer, né? E a gente acaba vendo que, e a gente sempre defendeu isso, existia uma urbanista lá nos anos 60, uma jornalista, inclusive Jane Jacobs, que falava que a cidade podia ser mais orgânica, tinha que ser entendida de uma forma mais orgânica. É interação. Esse processo de interação é extremamente fantástico. Em 1988, eu fiz um dos primeiros grandes projetos que eu realizei, foi o Centro de Atividades do SESI, lá na Vila Pioneira. Grandes. Isso, quando foi para ser escolhido na época, o Renato... Doutor Pedrinho Furlan. Veio o pessoal da CNI, o Mano Franco, inaugurar. O Renato, que era o arquiteto com quem eu vim aqui, o Renato Rocha, na época de escolher o terreno, ele foi muito criticado, ele ajudou a escolher o terreno, porque se pensava assim, nossa, uma estrutura dessa, desse porte, lá naquela, né? Na verdade já havia uma discriminação, exatamente, da Grande Pioneiro. E aí vem aquilo que a gente pensa, Eliseu, é lá que ele deve estar. É lá que ele tem que estar. Quem vai utilizar aquela infraestrutura? Essa discriminação existia na época, viu? Eu lembro muito bem, nós tínhamos o Poço Frio, Operária, então era discriminado. Para quem olha hoje, não consegue entender o que era levar um investimento nos anos 80 para aquela região. E nós participamos, inclusive, desse processo, eu estava ao lado da escolha do terreno e para quem que era colocado. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que a gente tem que procurar que cada região, que cada bairro da cidade seja estruturado nas suas condições de educação, nas suas condições de saúde, mas que exista um processo de integração e interação da cidade. Nós temos que pensar nos parques de uma maneira mais democrática, não elitizados. Nós temos que pensar nas ruas de uma maneira em que a gente tem que pensar a cidade na dimensão humana, Eliseu. A gente tem que pensar a cidade para as pessoas. E uma cidade para as pessoas é uma cidade que se integra, não é uma cidade que se isola. Você tocou num ponto pelo qual realmente, se você me deixar falando aqui, a questão da proximidade, de você levar serviços públicos, mas de você fazer com que essas pessoas, que todos nós nos apropriemos da cidade de uma forma para ir para as ruas, os pontos de encontro. É assim que a gente torna a cidade segura. É assim que a gente pensa a cidade de uma forma, de construção da cidade de uma forma participativa. Eliseu, a construção da cidade, nós construímos a cidade, mas a cidade depois molda a gente. Então, se a gente não pensar nessa cidade de forma integrada, se a gente não pensar no respeito às pessoas e de uma forma integral, nós estamos fadados a construir uma cidade de muros, nós estamos fadados a cada vez mais segregar as pessoas, nós estamos fadados cada vez mais a isolamentos que vão levar e vão nos deixar cada vez mais frios, cada vez mais insensíveis, e não é isso que eu penso para o mundo. Eu penso que através da minha atividade de arquitetura e urbanismo, eu penso que da minha participação política, eu penso que na minha capacidade de articular os mais diversos setores da cidade, pode realmente transformar a cidade numa cidade mais pujante, uma cidade que pulsa. Essa é a informação básica. Você pulsa, Toledo? Está no coração. Está no coração.